Olá, amigos do canal SOS Refriborges. Eu, professor Hernani, estou aqui para falar de um assunto, de um ponto que tem sido a dificuldade de muitos refrigeristas, que é justamente entender sistemas ou circuitos elétricos de refrigeração. Nestas videoaulas, nós vamos explicar como entender isso de modo fácil e recomendo que você assista a todas as videoaulas para entender o conteúdo por completo. Mas antes precisamos falar que é necessário a maior atenção e o maior cuidado ao mexer em circuitos elétricos. Por favor, nunca execute qualquer reparo ou execute qualquer trabalho no circuito elétrico com ele energizado. Para entendermos bem os circuitos elétricos de refrigeração, nós precisamos entender o que são elementos elétricos, como vocês podem ver aqui na tela. No entanto, não precisamos abordar todos os elementos elétricos que existem. Na verdade, o nosso foco será entender apenas dois, que é o condutor e o consumidor. Precisamos saber o que é um condutor e o que é um consumidor para executarmos bem os nossos sistemas ou circuitos elétricos. Um condutor é aquele que conduz eletricidade, por assim dizer, de um modo simples. Como é que eu posso identificar um condutor? É aquele que, por um lado, entra energia elétrica, passa por ele, e, pelo outro lado, ele te entrega energia elétrica. Não há mudança alguma. Agora, um consumidor. O que é um consumidor? É aquele que consome eletricidade. Como podemos identificar ele? O consumidor é caracterizado por consumir eletricidade, transformando ela em outras formas de energia. Ou seja, entra a energia elétrica por um lado e, pelo outro lado, ela te entrega outras formas de energia. Pode ser calor, movimento, luz e daí por diante. Esse gráfico vai nos ajudar a entender um pouco melhor. Um condutor, por um lado, entra energia elétrica, passa por ele e, pelo outro lado, ele entrega energia elétrica, não havendo transformação. Isso aí é uma característica de condutor. Agora, nós temos alguns exemplos. Vejam aí. Os cabos, que também são chamados de condutores, os próprios interruptores, em geral, são condutores. Na refrigeração, nós conhecemos alguns elementos, como termostato, chave seletora, interruptores de lâmpadas e outros elementos que são condutores, onde não há nenhuma transformação na energia primária. Agora, quanto a um consumidor, ele é um pouco diferente. A energia elétrica ela entra, passa pelo consumidor e ela é transformada. Dependendo do consumidor, vai ser calor, vai ser luz, vai ser movimento ou daí por diante. Ou seja, a transformação. Exemplos de consumidores. Nós temos as lâmpadas, as resistências, os motores elétricos em geral. Na refrigeração, nós conhecemos bem as lâmpadas, as resistências e até mesmo o compressor e outros elementos elétricos que são consumidores. Agora, o que vocês acham de montarmos um circuito elétrico de um freezer comum ou frigobar? Ele é bem simples. Para isso, acompanhe aqui o que nós vamos fazer. Nós precisamos, naturalmente, de uma fonte de energia, vamos dizer que é a nossa tomada. Depois, nós vamos precisar dos elementos necessários para montar o nosso circuito. Nesse caso aqui, é o compressor, com os seus elementos, naturalmente o relé e o PT, que é um consumidor, e também de um elemento de controle, que nesse caso aqui vai ser o nosso termostato. Lembrando, o termostato ele é condutor. E isso será muito importante para nós montarmos o nosso sistema ou circuito elétrico. O primeiro macete que eu passo para vocês é interligue todos os consumidores. Nesse caso aqui, neste exemplo, nós temos apenas o compressor. O termostato não é consumidor, apenas o compressor. Nós vamos ligar um fio da nossa tomada diretamente nesses consumidores. No nosso caso, nós temos um. Se tivéssemos mais consumidores, faríamos a mesma coisa, como vocês vão ver nas aulas à frente. Vamos fazer aqui, ó. Ligamos um fio direto da tomada do nosso consumidor. Vamos, a partir de agora, chamar
este circuito aqui de circuito B. Primeiro macete, interligue todos os elementos consumidores do circuito B. Nós já fizemos isso aqui. Se o termostato ele fosse consumidor, aí eu colocaria um fio aqui, representado por essa linha vermelha, no nosso termostato. Mas ele não é um consumidor. Então, não vai fio nenhum do circuito B para ele. Depois, e apenas depois de montar todo o circuito B, é que nós vamos passar para o circuito A. Aí sim, nós vamos alimentar os nossos condutores. Como vocês vão ver aqui agora, nós vamos colocar um fio daqui, da nossa tomada, do outro lado, do circuito A, até o nosso termostato. Viram? Então, agora, esse lado aqui vai ser o lado A, ou o circuito A, enquanto esse outro lado aqui vai ser o nosso circuito B. Nosso sistema já está quase montado. Basta apenas fecharmos o circuito alimentando o outro lado do compressor. Vamos fazer isso então? Ok. Agora sim, o nosso circuito elétrico está fechado. A energia ela vai circular de um condutor, né, vai passar para esse elemento de controle, vai fazer o trabalho que ela tem que fazer dentro do nosso consumidor, que nesse caso aqui é transformar energia elétrica em movimento, cinética, e voltar pelo circuito, tá, para fechar assim o circuito elétrico de refrigeração. Nas próximas videoaulas, vocês verão como montar nos outros aparelhos de refrigeração. Mas não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o seu sininho no final do vídeo.